Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernanda Bertassini e hoje eu tô aqui para falar sobre método. Qual método? O método que eu criei para marketing estratégico de pequenas e médias empresas, que hoje eu dou consultoria baseado em toda a minha bagagem, em todo o meu conhecimento, em toda a minha vivência, estudos e acadêmicos, em como ter uma visão estratégica de marketing para você poder ter mais certeza e fluidez do seu negócio, do que você está fazendo, se você está se comunicando bem com você mesmo, com a sua equipe, com o seu público, com o seu cliente. Então, eu acredito muito e tenho certeza que funciona, porque já vem funcionando com alguns clientes. Se quiserem dar uma olhada no meu site, tem alguns depoimentos. E isso tudo começa com um processo, né? Muito bacana, porque desmistificar que o marketing ele é puramente criativo. E quando a gente se fala de estratégia de marketing, menos ainda. Ele tem um processo, ele tem um caminho a ser seguido para você chegar numa visão, para você ter um planejamento estratégico e para você conseguir fazer sua execução, né? Então, basicamente aqui eu vou falar de 3 pilares e também do pilar de toda a estrutura, de todas as áreas que se englobam e o cliente no centro dela. Então, vamos primeiro começar com esses três blocos que eu vou explicar na minha visão e na minha experiência e tudo que eu tenho feito durante a minha carreira e durante as consultorias, qual é a minha visão. Então, assim, primeiro a gente começa com visão, a gente tem que ter, tenho minha colinha aqui, uma visão sobre você, sobre o dono. Aí fala assim, mas eu vou falar sobre mim, o que tem a ver com a estratégia da empresa? Bom, se eu tô falando com o dono da empresa, foi você que criou a empresa, foi você que tem um porquê dessa empresa existir. Não importa se é um açougue, um spa, um pet shop, um supermercado, o que for, né, um cabeleireiro, você que criou. Então o que eu quero é provocar no bom sentido o porquê que esse negócio existe, o porquê que você criou ele, chegar na raiz, porque tem muito a ver com a estratégia do negócio. Depois sobre o seu cliente, e aí uma visão mais profunda mesmo sobre o seu cliente. Se você tiver dados, se você acompanha estatística, a gente vai aprofundar, senão a gente vai entender aí no meu método como que a gente pode dizer quem é essa persona. Persona é o que a gente dá, né, no marketing, o nome para um cliente, e a maioria dos seus clientes. O que a gente faz? Ao invés de a gente ficar falando, porque imagina a sua carteira de clientes é enorme, então você não pode falar de cada um deles e ter um serviço e produto e tudo do seu negócio direcionado para cada um deles. Mas com certeza o seu negócio ele atrai um tipo de público que consome o seu negócio. Então vamos lá, vamos falar de pets. Se você tem um pet shop, o seu público, ele necessariamente tem que ter um pet, ok? Ele é mais feminino, mais masculino, ele vem de casais que tem um pet, né? Hoje em dia tá muito comum, os casais estão adotando pets e muitos deixando de ter filhos ou complementando a família, filhos e o pet. Enfim, então a gente vai traçar o seu público para poder se aprofundar e poder ter um conhecimento profundo de quem é com quem você está falando, né? Principalmente as dores desse público. O que a gente, como um pet, pode ajudar o nosso cliente a melhorar a vida dele, a vida do pet, porque se ele tem um bichinho, ele está preocupado, né, com a saúde do pet, com a boa saúde, e vai agradar ele.
Então isso em qualquer negócio, qualquer tipo de negócio, isso é possível de pensar. Se você fala de um cabeleireiro, são as suas clientes. Se você fala de uma barbearia, são os seus clientes masculinos. Com quem que a gente está falando, com que idade a gente está falando. Então a gente vai fatiar isso em demográfico, né? Então o demográfico é o mais simples, mas é um exercício que precisa ser feito também, que faz parte. Então, se é homem ou se é mulher, se tem, qual é a faixa etária desse público, de 30 a 40, qual é a faixa etária, qual é a renda dessa pessoa, aonde ela mora, se tem filho, se é casada, se é divorciada. Então, os demográficos. Depois a gente passa por uma análise mais profunda, que é o comportamental. O que essa pessoa gosta? Como que ela vive? Ela vive em grandes cidades e de final de semana ela vai para o campo, vai para a praia. Ela frequenta restaurante todos os dias na hora do almoço e à noite ela come em casa. Ela gosta de viajar internacional uma vez por ano, ou não, ela só viaja nacional, ela não viaja de avião, só viaja de carro. Ela gosta de alimentação saudável, ou não, ela come fast food. Enfim, eu tô falando bastante coisas para vocês pensarem aí o que é, né, para tentar ajudar e ir a fundo com o seu público. Então, no meu método, a gente, né, retomando, primeiro entende o dono, o porquê que ele abriu o negócio, porquê que existe o negócio, depois o cliente, profundo dessa maneira, né, quando a gente entende quem é o nosso cliente de verdade e monta de 2 a 3 personas no máximo que vão representar a maioria do seu público, tá? Essa persona, ela representa a maioria do seu público, porque às vezes fala assim, é cabeleireira, é mulher. Não, às vezes, obviamente, um pet shop que eu dei o exemplo, ele tem homens e mulheres, um restaurante tem homens e mulheres. Então aí a gente monta a persona com o perfil que é mais importante para o negócio. Mas Fernanda, eu quero todo mundo. É que vocês vão entender, inclusive com o método, que quando a gente tem foco, a gente consegue ser muito mais consistente, porque quem quer agradar a todos acaba não agradando a quem deveria agradar, que é o seu público-alvo, tá bom? E também uma análise sobre o mercado. Então, se você não tem um negócio extremamente inovador e, né, totalmente fora do contexto que já existe, você tem concorrentes. Então, uma análise de concorrentes, ela é importante para quê? Até para te dar ideias, até para você saber que mercado você tá, né? Se você tá numa loja de bairro, vamos supor, e tem outros salões de cabeleireiro, esses concorrentes, eles podem agregar para você, né? A gente tem essa crença de que concorrente é nosso inimigo ou qualquer coisa do tipo. Isso já caiu por terra. Então, o nosso concorrente, ele pode ser nosso aliado. Não que você vai mandar cliente lá para ele, mas você pode usá-lo como estímulo para você também ter um diferencial seu, né? Então, quando a gente fala, qual é o diferencial desse negócio? Vamos supor, cabeleireiro. Todo mundo sabe que vai no cabeleireiro e vai cortar o cabelo, e vai fazer a unha, e vai fazer... Tem vários serviços. Mas eu posso ser um cabeleireiro, um salão, que além de ter bons profissionais que já fazem, eu ter a melhor massagem do bairro, por exemplo, a melhor drenagem linfática, que a gente sabe que mulheres gostam disso, e ter o melhor pacote disso. Eu tô aqui inventando só para vocês pensarem que dentro de qualquer negócio existe um olhar do todo
que a gente deve estudá-lo e entender o nosso propósito. Por isso que tá tudo linkado, entende? Quando a gente falar de você, dono ou dona de negócio, e o que você gosta mais, por exemplo, se você for dona de um salão de cabeleireiro e você sabe cortar cabelo, então a sua paixão é cortar cabelo, não é entregar a melhor massagem. Aí você fala da melhor massagem, não vai combinar com o seu negócio. Então, é por isso que a gente tem que fazer todo o exercício, ele inteirinho, pra gente poder ter condições de ir para um planejamento estratégico, entende? Para ir para a segunda fase. Porque se a gente vai para a segunda fase sem entender profundamente isso, aí a gente não não é que tá se enganando, mas não tá fazendo o melhor planejamento estratégico e não vai dar o melhor da gente para o nosso cliente. E se ele não enxerga esse valor, a gente não existe. Então, o nosso rei aí, nossa coroa é o nosso cliente, tá? Então, aí partindo, né, da visão, tá aí o desenho para vocês, de toda a cadeia, para vocês entenderem. E aí a gente parte para o planejamento estratégico. Quando a gente partiu para o planejamento estratégico, a gente já viu muita coisa, já levantou muitas coisas, já levantou muitas ideias do que a gente pode fazer, do que a gente é melhor. Então, assim, o que a gente entrega como empresa que é lindo, que os nossos clientes valorizam, falam e tudo mais. Então, tem lá tudo aquilo e tem oportunidades. E quando a gente tem oportunidades de mercado, a gente entende que a gente ainda não é tão bom numa coisa ou em outra e tá tudo certo com isso, ainda bem, porque a gente não é bom em tudo. E a gente vai pegar esse bolão de coisas, né, e vai filtrar antes de ir pro planejamento estratégico, né, porque se a gente não filtrar, a gente acaba querendo fazer tudo e quem faz tudo não faz nada, né. Então, quando a gente parte pro planejamento estratégico, a gente já sabe o que a gente quer pôr ali. Então, a gente vai colocar. Tudo isso eu faço com acompanhamento. Então, assim, tudo isso vai ter a etapa passo a passo do que a gente vai fazer e vamos fazer juntos, tá? Esse é o grande diferencial da consultoria e do meu método, né? Que você vai aprender junto e vai aprender a pensar estratégico para muito provavelmente você não precisar mais de mim depois. Porque você já conseguiu o raciocínio estratégico do negócio. E aí a gente faz sobre o principal, que é sobre, né, o seu negócio. E aí, então, a gente vai para o planejamento estratégico. Quando a gente vai para o planejamento estratégico, a gente vai ter em mente que, assim, o que eu vou fazer em ações de curto, médio e longo prazo? Então, eu vou pegar tudo que é a curto prazo, todas essas ideias que eu tive e colocar lá. O que eu indico sempre e que deu certo, mas para cada um pode funcionar de um jeito. A curto prazo, primeiro trimestre, de onde começou para frente, né? Médio prazo, desses 3 meses para frente, então mais 3 meses. E a longo prazo para o próximo ano. E não precisa ser ano, né, corrente, pode ser o ano que começou a fazer. Por exemplo, se a gente está em junho, então o próximo ano é junho do ano que vem, né? Então a gente vai dividindo essas tarefas e vai organizando. Porque a organização, ela é imprescindível para você conseguir atuar e passar para a próxima fase, que é a execução. Porque se a gente não tem mentalmente algo planejado, a gente começa a executar de forma que pode até dar certo, mas assim, você não tem uma linha de raciocínio, você não tem uma estratégia. Então, o que a gente está falando aqui é de estratégia. A gente vai conseguir montar as pecinhas
para na hora de executar, só executar. Aí não pensa mais, mas será que eu devo fazer isso antes ou depois? E exemplo, às vezes a pessoa tá colocando uma energia gigante numa coisa que nem é tão rentável, que o cliente nem valoriza tanto e que tá tomando metade do tempo do dia para fazer isso. E aí a gente descobre que isso vai funcionar melhor daqui a um ano, quando as outras coisas estiverem organizadas, por exemplo. Então, essa organização é fundamental para quando a gente for executar leve de que fez o planejamento. Mas eu não posso mudar esse planejamento? Claro que pode. Esse planejamento pode ser sempre revisado, mas ele existe e você tem um ponto de partida e você tem uma visão da onde você quer chegar, né? Então, eu tenho uma frase incrível que é: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, aí, se você não tem uma estratégia, você acaba indo para qualquer lugar, né? Isso dá certo às vezes no começo e tudo mais, mas quando embola o meio de campo é difícil depois lidar e retomar e conseguir fazer. Então, eu tenho visto muito resultado com os meus clientes, e toda a minha carreira também eu me organizava dessa forma. E quando eu não me organizava, nossa senhora, dava uma loucura nos projetos, e aí a gente sempre tem que ver que o planejamento ele funciona, tá? E aí a gente passa para fase da execução. E essa fase da execução, ela é extremamente importante, porque não vai adiantar nada você ter a visão, ter o planejamento e não ter a execução, concorda? Porque daí o negócio não nasce. Mas se você também não tem a visão e o planejamento, ele pode nascer todo torto e com tempo. Porque assim, você economiza tempo quando você faz tudo isso antes, né? O tempo na execução. Então, a execução ela é extremamente importante. E aqui, para a execução sair e de fato acontecer coisas que com certeza no planejamento estratégico estão coisas diferentes do que você já vem fazendo, o que tem que mudar são seus hábitos. Então assim, o que a gente tem que fazer é mudar hábito. Sabe aquela coisa de fazer academia? Eu posso falar porque eu fiquei 1 ano com personal trainer 3 vezes por semana, até hoje, pouco tempo atrás, eu deixei o personal, até por causa da pandemia, a gente, né, teve que criar outros novos hábitos, e só que eu dei conta que quando eu deixei de ter o personal 3 vezes por semana, eu já estava com um hábito, eu já não vivo mais, hoje eu já não vivo mais sem suar, então se eu passo 2 dias sem fazer exercício, suar e sentir aquela coisa gostosa que eu amo hoje, que eu nunca achei que eu fosse ficar viciada em exercícios, que eu falava, ai meu Deus, eu quero, né, mas eu nem acreditava que as pessoas ficavam também. E se eu não tivesse criado esse hábito, eu nunca conseguiria largar o personal e fazer mesmo assim. Mesmo assim, hoje eu faço todos os dias exercício. Folgo 1 vez por semana, mas enfim, quando não dá mesmo, eu tá viajando, sem neurose. Mas existe um hábito e existe até uma dependência, né, disso. E essa é a minha proposta, de que vocês fiquem tão bons em pensar estratégico, né? E daí qualquer coisa é pensar estratégico e mudar o hábito mesmo. Porque aí você tá focando no resultado. Quando você foca no resultado e você vê que algumas ações dão resultado, né? E obviamente, se você mudou alguns hábitos, você vai pegando o gosto e vai indo. Só que fazer isso sozinho, eu sei que é difícil. Então, por isso que minha proposta é pegar na mão e fazer junto, né? A gente tem atendimentos online, porque eu atendo o Brasil inteiro, e funciona, tá? Então, a gente
faz todo esse trabalho de visão, planejamento juntos e execução também. Porque eu também já tive experiência de que quando a execução não é acompanhada, também é difícil começar a remar, sabe? Sair do zero e começar a fazer. Então, a gente também parte para execução juntos e de mãos dadas, tá? Então, eu vou ter acompanhamento com vocês e aí cada fase desse acompanhamento a gente combina o jogo como vai ser, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente vai estar juntos pra gente revisar, olhar e ver como é que tem sido feito, como é que tem trocado esses novos hábitos e como que eu posso te ajudar mais a você conseguir os resultados que você quer, porque eu tô muito interessada nos seus resultados, porque isso é a base do meu trabalho, ter resultados, porque se a gente faz tudo isso e não tem resultado, não adiantou nada, então aí não serviu, né? Então o que eu quero e minha promessa é aumentar em 3 meses o seu lucro, porque eu tenho certeza que esse método funciona. Se a gente faz ele passo a passo, se eu tenho o seu comprometimento de a gente fazer juntos, é certeza que funciona, tá? Então, estamos juntos nesse método e o que eu quero explicar um pouco mais para vocês também é essa minha outra visão que tá aí do ladinho, que é sobre o cliente. A gente sempre vai fazer todas aquelas etapas de visão, planejamento e execução com isso em mente. Esse círculo tem que ser nosso mantra de entender que por que tudo existe, por que a gente tá aqui, por que a gente tá vendendo produto, serviço, ou seja lá o que for, é por causa do nosso cliente. Então, aí quando a gente entende que o cliente é nosso ponto de partida e qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai olhar aquela persona e vai entender se o que a gente está fazendo nos leva a ter maior lucro, né? A atender, e isso significa o quê? Atender melhor nosso cliente e satisfazê-lo de verdade, né? Porque eu sempre falo, a melhor estratégia de marketing para se fazer é sempre a verdade. É o que você entrega, é o que você consegue. Porque assim, quantos lugares, e aí todos nós somos consumidores, né? Quantos lugares que a gente já foi, nos prometem algo, a gente cria uma expectativa aqui em cima e não entregam. E a gente fica extremamente frustrado e a gente não recomenda, muito pelo contrário, a gente fala para os amigos, né, que aquele lugar não é aquilo tudo, ou que a gente tá pé da vida com o lugar e tudo mais. Então, assim, a melhor estratégia que se tem para falar para o nosso cliente é a verdade. Então, para entregar a verdade, a gente tem que conhecer bem o nosso negócio e fazer, e conhecer muito o nosso cliente, e saber o que ele quer. Então aí, do lado vocês podem ver os 4 P's do marketing, que é produto, preço, praça, que é localização, né? E promoção, que esses são os 4 P's básicos. Mas o que a gente fala? O que a gente vai falar juntos? Sobre endomarketing. Para mim, endomarketing vem logo em seguida porque é extremamente importante. O endomarketing, assim, se a gente consegue dividir os olhares dos nossos funcionários, né, de quem trabalha, independente se você tem um funcionário, se é o dono e tem um funcionário que te ajuda no seu negócio, ou se você tem 10, 20, eles são as pessoas que podem te ajudar no seu negócio a ter visão e serem responsáveis pelas atividades deles e pelas atividades também colaborativas do outro. Então, eu vou falar muito sobre endomarketing, muito sobre empoderar os funcionários, muito sobre responsabilizá-los.
e gostam e se dedicam e vão ser muito mais parte da equipe, parte do lucro, parte da empresa, e você vai ficar feliz com o resultado, eles também. Então é uma roda que é colaborativa e ela tem uma reciclagem aí quando você amplia o seu olhar com a visão deles também, né? A concorrência, como eu já disse lá na visão, que a gente tem que ter o olhar da concorrência, o que eles estão fazendo, do que eles são bons, o que não, enfim, a gente tem sim que saber sobre a nossa concorrência. Não precisa pirar de querer ser igual, porque aí você sai da sua essência, mas entender o que essa concorrência está fazendo é super saudável, tá? O próximo, análise de dados. Esse é muito importante, porque quando a gente fala de marketing, a gente fala muito de análise de dados, né? Porque se a gente não sabe se a gente está crescendo, se a gente está diminuindo, qual é o nosso ticket médio por cliente, se a gente, quantos serviços a gente tem, quantos produtos a gente tem, quanto giro a gente tem desses produtos. Então, óbvio que tem muitos softwares hoje, eu não sei qual é específico o seu negócio, mas hoje em dia tem software para nichos que são incríveis. E também, como se tem muito mais acesso, foi muito barateado. Então, a gente sim tem a obrigação de saber nossos números, de saber quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente foi no mês passado, quanto que a gente foi nesse. E o seu feeling de dono, de dona, ele é muito importante, porque isso faz guiar o seu negócio. Mas números, quantos, né, se você tem site, quantos visitam, se você tem aplicativo, isso é básico ter para ter uma análise, para entender o que o cliente está achando, porque os números, eles falam a opinião do cliente, certo? Então, é muito importante números e dados e análise disso. Serviços. Eu costumo dizer que só de você ter algo, mesmo que você só venda produto, ele é um serviço, porque você vai ter que atender o cliente. Por mais que seja um aplicativo, que você não tem contato, você tem contato com o cliente. Então, que tipo de serviço você está agregando? Que tipo de serviço você consegue fazer? E muitas vezes, pessoal, é atitude. Muitas vezes um serviço não tem custo. Muitas vezes é um bilhetinho que você escreve para o seu cliente. Muitas vezes é se importar verdadeiramente com ele. Saber que tem um suporte ali para ele, que ele pode contar, ter no WhatsApp. Imagina, hoje todo mundo faz tudo em WhatsApp. Eu não lembro quando que eu ligo para algum lugar para marcar, até para fazer exame médico em laboratório. Hoje em dia, tudo pelo WhatsApp. Então, que sejam criadas coisas criativas e que façam sentido para o seu cliente, né? De serviços. E aí a gente parte para o diferencial, que também tem toda a conexão com esse assunto. Então, assim, o que é o diferencial? E aí eu tenho vídeo só falando de diferencial, e aqui a gente vai entender o que é o nosso diferencial. Eu já tive clientes, assim, que de verdade tem um diferencial absurdo e não explora, porque ele não enxerga como diferencial. É muito doido. E aí a gente consegue juntos também chegar e pensar e fazer vários exercícios para chegar nisso. E gestão, né, dentro do ciclo. Qual que é a gestão? A gestão, ela engloba um monte de coisa. Tanto você saber do seu negócio, né, e aí eu não vou partir para falar de finanças, porque de fato eu não sou a pessoa para falar da área financeira, mas a gestão da área financeira, ela engloba na sua gestão. Como é que tá seu negócio? Como é que tá
a saúde do seu negócio. Como é que tá a sua gestão com seus funcionários? É um tipo de gestão que pode ser ou não uma liderança. Não é porque é dono que tem liderança. Então, mas também tem técnicas para conseguir ser. Não é que, nossa, não me vejo o líder dos meus funcionários. Isso é um problema? Não necessariamente. Se tem uma outra pessoa que faz esse papel e você é confortável com isso, então, enfim, quando a gente fala de endomarketing, a gente vai falar muito disso. E ter a gestão do seu negócio é fundamental para ele poder ser saudável, né? Então, na consultoria, o que eu proponho é falar de tudo isso e tudo em cada etapa. Então, o meu método, ele é simples e é passo a passo. Então, eu não vou ficar falando de teoria e tudo mais. É muito mão na massa. Muita gente vai falar, assim, do método, do exercício e pôr a mão na massa para poder realizar. Então, fala um pouco, discute, tem um método, tem um exercício, mão na massa, pra gente voltar com informações e passar sempre pro próximo passo pra gente conseguir o resultado. Por isso que eu digo que é simples. Eu já fiz, né? Fiz faculdade de administração, fiz pós em marketing, MBA em marketing, 23 anos de mercado. E com isso tudo, a gente fala, nossa, mas eu vou ter que estudar tanto de marketing para entender, para saber me comunicar com o meu cliente. É esse o método que eu estou propondo, de simplificar todas essas etapas com essa visão e passo a passo, e eu ir junto com vocês, até que vocês tenham o hábito e vocês consigam ir sozinho, porque também a minha consultoria não é diferente assim de muitas que eu vejo de consultorias por aí e de vários assuntos, de não ser dependente de mim. Eu quero muito pelo contrário, que vocês consigam fazer esse exercício tão bem junto comigo, que depois vocês conseguem fazer semigo, sem eu estar junto, porque aí você já pegou o fio da meada, como e você usa várias outras pessoas, e você sua mente já vai pensar assim. Então essa é a proposta, do meu método, e eu convido vocês a conhecer um pouco mais. Eu tenho alguns vídeos que explicam partes disso nos meus canais. Então é isso, tá bom? Gratidão por me ouvir, por estar interessado, e tô à disposição, e vamos junto para prosperar. Gratidão.